Olá, amiguchos! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer o vinagre de maçã. Aquele que eu mostrei lá no Instagram e choveu de mensagem no meu direct pedindo a receita dele. Então, como vocês estão vendo aí, eu tô usando as 6 maçãs e eu tô cortando elas em pedaços bem pequenininhos pra poder facilitar, para que o meu liquidificador consiga triturar ela legal. No momento em que eu tô cortando a maçã no meio, eu observo bem os caroços delas pra ver se não tem nenhum carocinho mofado, pra não correr o risco de prejudicar a minha receita. Então, prestem bem atenção nisso, tá legal? Então, assim, vamos lá. Eu tô cortando tudo isso aí e eu vou passar no liquidificador, mas naquele sistema de pulsar. Eu não vou liquidificar as maçãs, não é para ela ficar bem fina. Eu preciso ainda dos pedacinhos da maçã para que aconteça aquele processo de fermentação de forma mais gradual. No caso, existem pessoas, eu já vi bastante receita de gente que não tritura as maçãs. Coloca ela assim, cortadinha, que nem eu tô fazendo para fermentar, mas eu prefiro passar por esse processo aí de triturar para facilitar esse processo de fermentação, né? Tipo, acontecer um pouquinho mais rápido, dar uma facilitada aí para os micro-organismos, né? Então, assim, todo esse processo aí vai acontecer com eu colocando a maçã dentro do liquidificador, junto com a água e o açúcar. A água eu coloquei aproximadamente 1,5 litro, que é essa aqui que eu mostrei aí dentro desse pote. Ele tem 2 litros e eu coloquei um pouquinho mais da metade dele, e depois no final eu ainda acrescento mais um pouquinho de água. Esse pote aí que eu mostrei com água é exatamente o pote que eu vou usar para acondicionar toda a mistura. Essa etapa que eu tô mostrando para vocês hoje é a primeira parte da fermentação. Talvez eu mostre a segunda parte da fermentação desse vinagre que eu tô fazendo hoje, mas no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o primeiro vinagre que eu fiz. Então aí, vocês viram que eu fiz essa parte aí de pulsar, né, para triturar um pouco a maçã, e aí eu vou colocar dentro do pote aí a mistura que eu tô fazendo aos pouquinhos. É importante que vocês vejam que eu não medi direitinho a quantidade de água e de maçã e acabou que eu precisei de outro pote, então meçam aí direitinho em casa. Como vocês estão vendo, esse pote aí é um pote que tem tampa, ele precisa de tampa, né? E é importante que você use um pote mais ou menos desse estilo aí. Tem que ser sempre um pote de vidro, tá bom? Um pote assim de vidro, comprido. Quanto se puder ser um pouquinho mais largo do que esse que eu tô usando, melhor ainda. Mas ele precisa ter essa parte aí de tampa, porque é com ela que você vai usar para conseguir encaixar o elástico que você vai usar. Aí, quando você coloca toda essa mistura aí trituradinha dentro do potinho, você não pode tampar isso, porque você precisa deixar essa mistura aí oxigenar durante todos os dias. E aí, para isso, eu vou usar aquele papel toalha, né? Eu vou colocar aí em cima tampado e vou prender ele com elástico, mas se você tiver um tecido de voal é melhor ainda, que aí você não precisa usar o papel toalha. Mas então aí eu coloco tudo isso e aí eu vou cobrir com o papelzinho toalha e vou deixar aí fermentando por 10 dias, porque aqui é quente, né, no Nordeste, mas se você estiver no Sul, você deixa aí pelo menos uns 15 dias fermentando. E é importante que durante esse tempo de primeira fermentação você mexa isso todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Se puder ser 2 vezes, melhor ainda, mas pelo menos uma vez por dia, para que você consiga oxigenar toda essa mistura, para que não corra risco de mofar e você perder todo o seu trabalho, sua receita, desperdiçar material, tempo e dinheiro, né? Então é isso aí, eu tô terminando de fazer essa primeira parte, tô colocando ali o paninho no outro potinho, que foi o que ultrapassou aí a quantidade que eu fiz. E aí depois disso passa para a segunda etapa da fermentação, que eu vou mostrar para vocês depois. Isso aí eu tô colocando aí o elastiquinho, mostrando, né, que precisa desse espaçozinho de rosca para você encaixar o elástico. E é isso. 10 dias de fermentação, eu vou fazer a segunda etapa da fermentação, que vai ser quando eu vou coar tudo isso, lavar o potinho e colocar o líquido todo dentro de volta. E eu tô marcando aí a data para me basear, né, para eu saber quando vai completar 10 dias e interromper esse processo. Esse daqui, como excedeu a quantidade de maçã, eu tirei um pouco da polpa e coloquei de volta no liquidificador e a gente vai fazer um suquinho com ela. E acrescentei mais água açucarada nele, para ele poder ficar numa proporção legal. Essa é uma foto do primeiro vinagre que eu fiz e, como vocês podem ver, ele tá só um pouquinho mais claro do que esse que eu fiz hoje, porque nele eu usei açúcar cristal ao invés de demerara. Mas isso não influencia na receita, uma vez que o açúcar ele só serve como fonte de energia e de alimento para que os micro-organismos consigam fermentar a nossa maçã e produzir o ácido lático, que é o famigerado vinagre, né, que a gente conhece. Essa próxima foto é ele com 7 dias de fermentação e, como vocês podem ver, a água ela já deu uma escurecida, a maçã tem uma murchada bem considerável e essa parte mais escura lá de cima da maçã é o motivo pelo qual a gente precisa mexer e oxigenar tudo isso todos os dias. Porque se a gente não misturar tudo e oxigenar, essa parte de cima vai mofar e a gente vai perder a nossa receita.
Essa próxima foto, ela tá assim mais clara por conta do filtro do Instagram. Mas aí eu já tinha entrado no segundo processo de fermentação, então eu já havia coado tudo e colocado de volta dentro do pote já lavado. Essa segunda etapa de fermentação precisa acontecer por pelo menos 30 dias, mas depois disso é muito particular. Vai do gosto que você quer que o vinagre fique. Se você quiser aquele vinagre com um pH bem mais ácido, você precisa deixar ele fermentando por mais tempo. Se você quiser ele um pouquinho mais doce, por menos tempo. Os 30 dias foi o suficiente para que o vinagre chegasse num pH que eu queria, num sabor ali de doçura e acidez que era interessante para mim. Quando eu estava com 10 dias de fermentação, eu passei a experimentar esse vinagre todos os dias para saber como era que estava a acidez dele e a doçura. Mas aí, com exatamente 30 dias, eu engarrafei ele e coloquei nessa garrafa que vai aparecer agora aí de vinagre, ou de vinho que eu tinha aqui em casa, eu reutilizei ela e coloquei. Essa garrafa comportava 750 ml e eu coloquei os 750 ml dentro dela e guardei na geladeira para interromper o processo de fermentação e ficar nesse saborzinho que eu queria, mais docinho. O que sobrou aproximadamente 320 ml, eu deixei ele continuar fermentando por mais 15 ou foi 20 dias. E aí esse vinagre que estava em cima da mesa, ele ficou aproximadamente, no total, uns 50 dias fermentando. Ele ficou com uma acidez bem considerável. É interessante que vocês saibam que quanto mais tempo vocês deixem ele do lado de fora, ele vai fermentar mais e a acidez vai se aproximar daquele pH mais ácido que você encontra no supermercado e que os médicos indicam, né, que é de 7. pH de 7. Então, assim, eu deixei ele fermentando e quanto mais tempo você deixar lá, mais ácido ele vai ficar, aquele cheiro mais forte de vinagre, bem vinagrado, e tá tudo bem. Então, se vocês fizerem, me digam se deu certo e é isso. Boa sorte!